Olá, vamos prosseguir com a parte 2, falando agora sobre o direito de igualdade. Quando se fala em direito de igualdade, nós lembramos de Aristóteles. Igualdade. O que é igualdade? Igualdade é reunir os iguais igualmente, e os desiguais na medida de sua desigualdade. Então, nós costumamos dizer que igualdade e até equidade é tratar igual os iguais e desigualmente os desiguais. No que diz respeito à igualdade, nós temos que observar que, em muitos casos, são criadas verdadeiras desigualdades. Toda vez que se faz distinção entre idosos, mulheres, negros, índios, deficientes físicos. Mas, na verdade, são casos chamados de discriminação positiva. Por quê? O Estado, para tentar amenizar as discriminações que foram feitas ao longo da história, ele faz essas discriminações positivas, criando muitas vezes lei, criando amparo, criando proteção para essas pessoas. A fila de idosos é um exemplo típico. Fila de idosos, por quê? Porque o idoso nunca teve não foi tão bem tratado. Então agora eu faço a fila de idosos para que ele possa não esperar tanto tempo em pé. As cotas raciais, a cota eleitoral feminina, onde cada legenda deve ter no mínimo 30% de mulheres. Por quê? Porque geralmente eu penso, vou eleger um homem. Então, a cota eleitoral feminina. O artigo 7º, inciso 20, ele fala sobre a proteção do mercado de trabalho da mulher. O 30 fala sobre a proibição de diferença de salário por motivo de sexo. São discriminações, mas são positivas. Por quê? Porque eu preciso proteger o mercado de trabalho da mulher. Muitas vezes a mulher não era bem vista no mercado de trabalho. Porque a mulher é mãe, porque a mulher tem uma casa para cuidar. Então, se alguém tiver que faltar, provavelmente será a mulher. Sabemos que nem sempre esta é a realidade, mas durante muito tempo isso fez muita diferença na vida da mulher. Depois, também falamos das discriminações negativas. As negativas, por exemplo, são discriminações contra uma mulher, contra o estrangeiro, contra o portador de necessidades especiais, uma discriminação racial, dentre tantas outras. Então, essas são chamadas discriminações negativas. Muitas delas até apenada com crime. Igualdade racial. Quando fala em igualdade racial. Igualdade racial ela é prevista no artigo 4º, inciso 8 da Constituição. Lá se faz o repúdio ao racismo. Igualdade entre os sexos. Artigo 5º, inciso 1, onde homens e mulheres são iguais. Tanto é verdade que quando nós tivemos a promulgação da Lei Maria da Penha, tivemos o maior problema. Que muitos diziam, não, mas se homens e mulheres são iguais, eu não posso ter a Lei Maria da Penha. E depois se descobriu que não tinha nada a ver, que na verdade a discriminação que estava sendo feita era também uma discriminação positiva. Igualdade religiosa, artigo 5º, inciso 8 da Constituição, que também já foi tratada na escusa de consciência. Então, nós já tratamos em aula sobre a escusa de consciência, e agora nós vemos a igualdade religiosa, que também está no inciso 8, e a própria escusa de consciência. Igualdade jurisdicional, o artigo 5º, inciso 37 da Constituição. Ele determina que não haverá juiz ou tribunal de exceção, instituído em caráter temporário e excepcional, que não condiz com o Estado democrático de direito. Como assim? O juiz ou tribunal de exceção, ele é feito temporariamente. Na verdade, ele é criado para resolver determinados problemas e, na sequência, dissolvido. O direito brasileiro não aceita isso. A nossa Constituição determina que eu tenho um poder judiciário, mas um poder judiciário que já vem determinado pela própria Constituição. Então, ele tem condições garantidas pela Constituição. Então, também chamamos isso de princípio do juiz natural. No Brasil, nós tivemos, na época da ditadura, o chamado Tribunal de Segurança Nacional. Ele foi criado pela Lei 244/36, durante o governo de Getúlio Vargas.
Na época, eu não tinha liberdade de expressão. Então, algumas pessoas, elas foram realmente julgadas de forma ilegal. Os crimes, na época, eram crimes políticos contra a economia popular, e esse tribunal ele era subordinado à justiça militar. E assim ele ficou até 1937, quando ele passou a uma jurisdição autônoma. A composição dele era juízes civis e juízes militares. Eles eram escolhidos pelo presidente da República e devia ser ativado sempre que o país estivesse sob estado de guerra. E o que era considerado estado de guerra? Bastavam hostilidades entre uma nação e outra. Por sorte, este Tribunal de Segurança Nacional ele foi extinto em 1945. Por isso Getúlio é tão bem lembrado pelas pessoas. O artigo 5º, inciso 37 e o inciso 53, ele determina que as pessoas só serão julgadas por juízes e tribunais constitucionalmente competentes. Então, se nós formos olhar a nossa Constituição, ela elenca os órgãos do Poder Judiciário, todos os órgãos do Poder Judiciário. E lá ela elenca também o Conselho Nacional de Justiça, dentro dos órgãos do Poder Judiciário, só que esse não tem função jurisdicional. Aí, falando na igualdade, lembramos da igualdade de idade. No artigo 7º, inciso 33 da Constituição, nós temos o inciso que proíbe o trabalho noturno, o trabalho perigoso e insalubre aos menores de 18 anos. No inciso 30, ele proíbe a diferença de salários por motivo de idade. Então, igualdade de idade. No inciso 33, nós fazemos uma distinção, mas justamente porque é menor de 18. E no inciso 30, nós dizemos, olha, não posso ter diferença de salário em função da idade. Lembrando isso, nós também não podemos esquecer da súmula 683 do STF, que nós vamos ver na sala de aula virtual. E aí vamos ler a súmula. E essa súmula, ela me fala sobre a questão dos concursos públicos, né, para ver essa questão da igualdade de idade. Dentro da igualdade, igualdade de trabalho. O inciso 32 do artigo 7º, ele proíbe a distinção de trabalho manual, trabalho técnico, trabalho intelectual. Não importa que um é manual, outro é técnico e o outro é intelectual. Eles têm que ser iguais, cada um dentro da sua desigualdade. Igualdade política. O artigo 14 da Constituição, ele me fala que o voto tem valor igual para todos. Todos, de todas as classes sociais, de todas as classes intelectuais e de todos os sexos. Né? Isso por quê? Porque lá atrás já houve um período que o pai de família votava por todos os integrantes de sua família. Aqui não. Aqui é um direito igual para todos. Igualdade tributária. Aí nós já vamos no 150, inciso 2 da Constituição Federal. Ela proíbe o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Então, se o contribuinte está numa situação equivalente, ele não pode ser tratado desigualmente. Nesse caso, nós estamos também falando sobre o princípio da isonomia. E aí, falando em princípios, nós lembramos de princípios constitucionais. Primeiro princípio, princípio da isonomia. Por esse princípio constitucional, previsto no artigo 5º, caput, o Estado deve tratar todos os brasileiros de forma igual. Dentro dos princípios, princípios da legalidade e da reserva legal. Princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. É diferente falar em relação aos cidadãos ou à administração pública. Por quê? O cidadão, ele pode fazer tudo que não tiver proibido. Então, nós costumamos ouvir em várias matérias, tudo que não tiver proibido é permitido. Você já não vai ouvir isso no direito administrativo. Porque lá,
eu estou focando na administração pública. E a administração pública só pode fazer o que estiver previsto em lei. Nada que não esteja previsto em lei. Se a lei proibir, ela não pode fazer. Se a lei não tratar, ela não pode fazer. Então, ela só pode fazer o que está na lei, diferentemente do cidadão, que tudo o que não tiver proibido é permitido. Então, nesse caso, nós temos a legalidade onde todos estão submetidos. Falamos aqui sobre o princípio da legalidade e da reserva legal. Legalidade, todos são submetidos à legalidade. E o princípio da reserva legal? O princípio da reserva legal, ele já está contido no artigo 5º, inciso 2. E ele fala da cláusula da reserva da lei. Somente em alguns casos é que eu vou ter essa reserva legal, em que o princípio utiliza a expressão lei disporá, lei organizará, lei regulará. Aí é a lei que vai fazer. Por esse motivo, reserva legal. Eu preciso da lei. Sei também que eu não tenho crime sem lei anterior que o defina. E não tenho pena sem prévia combinação legal. Tenho o princípio da reserva legal. No direito penal, eu preciso da reserva legal. O direito tributário, para ter um tributo, eu preciso de uma lei anterior definindo esse tributo, definindo o fato que gerará esse tributo. Princípio da reserva legal. E aí o princípio do acesso ao judiciário, que nós encontramos lá no inciso 35, artigo 5º. A lei ela não excluirá do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. É outro princípio que não é absoluto. Por quê? Porque nós não podemos olvidar o habeas data, que nós já tratamos também em sala, remédio tratado em sala. Para o habeas data, eu não posso ingressar direto com o habeas data. Na verdade, eu não posso impetrar direto o habeas data. Eu preciso comprovar que houve a negativa da informação. Ou eu preciso comprovar que a informação não foi prestada. Bom, diante disso, eu primeiro preciso percorrer a via administrativa. Então, está sendo, sim, negado para mim, pela lei, o acesso ao judiciário. Uma outra coisa que nós também vemos é a justiça desportiva, que também nos dá a mesma coisa. A diferença é, o habeas data, pelo menos, quem me fala que eu primeiro preciso percorrer o judiciário, ou a via administrativa, eleger primeiro a via administrativa, pelo menos é a lei ordinária. Aqui é pior, porque aqui quem me fala é a própria Constituição, no parágrafo 1º do artigo 217. Então, a Constituição, no parágrafo 1º do 217, se eu parar para observar, eu tenho aqui uma antinomia de valores. Lá me fala que eu não posso ter negado acesso ao judiciário. Quando chega no 217, parágrafo 1º, a Constituição diz que o Poder Judiciário só admitirá ações relativas a competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva. Bom, então, eu primeiro preciso percorrer a justiça desportiva, percorro as 3 instâncias. E dali, se não resolver o meu problema, agora eu venho para o judiciário, agora o judiciário me aceita. O motivo é perfeitamente válido, na verdade. Em que pese a antinomia, o motivo é um motivo real. Por quê? A justiça desportiva ela deve proferir a decisão final no prazo máximo de 60 dias. Nesse caso, se busca o princípio da celeridade processual. Então, veja, eu estou agora conflitando um princípio com o outro. Então, em prol da celeridade, eu acabo deixando de lado o acesso ao judiciário. Princípio da irretroatividade da lei. Esse está contido no artigo 40, no artigo 5º, inciso 40. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É muito comum você falar com o acadêmico e pergunta para ele: a lei pode retroagir? Ele rapidamente fala: a lei só retroage em benefício do réu. Isso no direito penal, realmente.
Só que aqui, este conflito, novamente eu tenho uma antinomia. Ele conflita com outro princípio. Que princípio? Aquele que me diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E neste caso aqui do inciso 40, para retroagir em benefício ao réu, não importa que eu tenha coisa julgada. A lei nova retroage porque ela é benéfica ao réu. Então, novamente, eu tenho aí um princípio se sobrepondo ao outro, mas por uma razão benéfica. Princípio do devido processo legal. Está no inciso 54. Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, ninguém pode ser privado da liberdade, ninguém pode ser privado de seus bens, desde que, se eu não tiver o devido processo legal. Uma outra coisa, nós não podemos esquecer que lá atrás, da aula passada, nós já falamos a questão do imóvel com alienação fiduciária, onde não haverá o devido processo legal. O próprio registro de imóveis vai comunicar ao devedor e vai dar para ele o prazo de 15 dias para ele pagar. Se ele não pagar, ele vai perder o seu imóvel sem respeitar o devido processo legal. Nossa, mas isso é uma lei recente? Isso é uma lei recente, mas na aula passada também nós já vimos que eu tinha o Decreto-Lei 70, de 66, que fazia a mesma coisa. Ali eu tinha a execução extrajudicial. Em nenhum dos dois casos, está certo que 70, eu ainda não tinha a Constituição de 88, mas eu tinha que respeitar também o devido processo legal. E nestes casos, eu não respeito, por uma situação mais nobre. Não é justo que você continue morando num imóvel financiado sem pagar esse imóvel. E o poder público não tenha condições de construir outros para outras pessoas. Então, uma situação acaba se sobrepondo à outra. Princípio do contraditório e da ampla defesa. O inciso 55 do artigo 5º. Aí, o que ele me diz? Tanto para processo judicial como para processo administrativo, vou usar o contraditório e a ampla defesa. As pessoas, elas têm direito ao contraditório e a demonstrar que os fatos alegados pela outra parte não são verdadeiros. Tanto é verdade que se eu não falar nada, muitas vezes, eu sou levada aos efeitos da revelia. O que foi falado considera-se verdadeiro, porque, afinal de contas, eu não combati. Pelo Código de Processo Civil atual, e baseado no princípio do contraditório, na mesma peça eu posso contestar e reconvir. Então, na mesma peça eu contesto e falo, olha, isso que você disse não é verdade. Mas, na verdade, o que aconteceu foi isto. E viro o jogo pela reconvenção. Esta situação eu também tenho no juizado especial. Só que lá na minha peça de defesa, eu vou contestar e depois vou fazer o chamado pedido contraposto. Eu vou me contrapor ao que está anteriormente pedido pelo requerente. E aí temos a questão da ampla defesa. O indivíduo pode se defender por todos os meios de prova em direito admitidos, portanto, baseado em prova lícita. Então, eu vou ter uma ampla defesa baseado em prova lícita. Princípio último visto que será visto hoje, princípio da publicidade dos atos. A lei somente poderá restringir a publicidade quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. Isso é o que nós vamos ver no artigo 5º, inciso 60. Todos os atos são públicos, mas eventualmente a lei pode restringir quando for ferir a defesa da intimidade ou do interesse social. Com isso, nós terminamos hoje a segunda parte dos direitos e garantias fundamentais. Um abraço, até a próxima.